Êxodo 38. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Nós encontramos aqui no livro do Êxodo, é o livro logo depois do Gênesis, várias observações, além de toda a lei que o Senhor colocou, para depois você encontrar no livro de Deuteronômio, novamente as repetições das leis. Enquanto o livro do Gênesis abrange talvez um período de mais de 300 anos, 315 eu acho, o Êxodo, por sua vez, também abrange um período muito longo, de muitas décadas. Quando você lê o Deuteronômio, você vai perceber que tudo aquilo que tem em Deuteronômio foi só 20 dias. Porque é uma repetição de tudo quanto foi tratado. Estou mencionando isso para vocês entenderem a leitura que eu vou fazer agora. Capítulo de número 38. O altar do holocausto. Fez também, veja bem, você vai ver lá no 27, Deus mandando fazer. Farás o altar. Fez também o altar do holocausto, de madeira de cetim, de 5 côvados. Côvado é uma base de 45 centímetros, é menos de meio metro. 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Vale salientar que também tem o côvado real, que é de 50 centímetros. São algumas medidas diferentes. Em algumas situações a gente pode perceber isso. Mas você pode trabalhar como se fosse 50 centímetros para entender melhor. E fez-lhes as suas pontas, os seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça, com o altar, e cobriu-lhe de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo, até o meio dele. E fundou 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira, de cetim, e os cobriu de cobre. Tudo como foi mandado fazer. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para levá-los com eles, e fê-los oco de tábuas. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Obrigado, Deus, por esse bom momento. Obrigado por esse culto, por esta manhã, pela presença de teus filhos, por aqueles que mesmo ausentes, mas estão presentes. Aqueles que, embora não puderam vir à igreja, mas estão em casa fazendo o seu culto. Estão em casa, mas estão pensando na igreja. Que o Senhor nos ajude, a nós outros que estamos aqui na igreja, a não ficarmos pensando em casa. Dá-nos um momento final dessa reunião, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai.
Eu queria estar disposto para transmitir a vocês tudo quanto eu encontrei nisso aqui. Mas espero que o Senhor nos ajude. E o Senhor nos ajudando, todos nós seremos ajudados. Você recorda da mensagem de domingo passado, tanto da manhã como da noite? Para isso eu queria que você voltasse àquela escritura. 1 Pedro capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro capítulo 5, bem no final da Bíblia. Pega o Apocalipse, volte. Judas, João, e logo chega em Pedro. No capítulo 5 da carta do apóstolo Pedro, no verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É um outro tema para os pregadores, falar sobre esses 4 verbos. Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Lembram-se que nós questionamos isto, mostrando que tudo isso acontece na vida do cristão. Ele vence todas as tentações. Deus dará graça em Cristo Jesus, que vos chamou com eterna glória, depois de haverdes padecido, que é próprio do ser humano padecer, que nós temos que passar por lutas, passar por dificuldades, enfrentar tentações. As tentações fazem parte da vida cristã. Quanto mais tentado você é porque você tem mais Espírito Santo. Quando você não é tentada, é porque te falta Espírito Santo. O que é que disse Eliseu? Elias, dá-me porção dobrada do teu Espírito. Eu não quero sacrificar o que eu vou falar, mas eu pergunto a vocês, vale a pena uma mulher viver cheia do Espírito Santo, possuída, dominada pelo Espírito Santo, se ela tem desejo, se ela gostaria? Não vale a pena. Então não te enche do Espírito Santo, que tu vai ter só problemas. Te conforma só com um pouquinho. Para de jejuar. Não adianta tu te encher muito de Deus, tu não dá conta de ser a cristã que tu queres ser. Tu vais escandalizar, as pessoas vão ficar escandalizadas, porque tu fala muito de Bíblia e não vive coisíssima nenhuma. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele teve que fazer o dobro dos milagres de Elias. Deus não te dá o Espírito Santo para te galantear, para ficar bonitinho. Deus te dá o Espírito Santo para lutar, para trabalhar. Ah, eu queria ser Davi. Se eu fosse Davi, pegar aquela faca ali e sair cortando aquele gigante, ou melhor, aquele leão, depois pegar o pescoço de um urso e torcê-lo. Eu vou tirar esse leão da minha frente, vou tirar esse urso. Cuidado, Davi. Davi, cuidado, meu filho, que o Golias... Irmão, dá graças a Deus pela porção que você tem. Não cobiceis coisas altas, não cobiceis coisas altas, não cobiceis coisas altas, acomodai-vos às humildes. É melhor andar de bicicleta do que estar devendo a gasolina no posto. Mas eu terminei o sermão da noite, baseado no da manhã, por causa do termo. Ele mesmo vos aperfeiçoará. E a única forma de Deus aperfeiçoar alguém é através de Efésios capítulo 4, versos 5 e 6. Ele mesmo Deus, uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento. Deus não aperfeiçoa ninguém aqui.
Deus não te salva? Já falei? Estou perguntando. Já falei nessa manhã que Deus não salva ninguém sem a presença do humano? Já falei, então não precisa repetir. Deus também não aperfeiçoa. Aí eu estou me aperfeiçoando. Tá não! Você só se aperfeiçoa na escola dominical. Eu já estou com 10 anos de crente, está ficando pior. Eu tinha um sargento no quartel que passou 11 anos no 6º semestre de medicina. Envelheceu, foi para a reserva e nunca concluiu o 6º semestre. Não passava de jeito nenhum. Não basta viver muito tempo na faculdade. Não basta viver muito tempo na igreja. Você tem que haver um crescimento. Você chega aqui na base, a base é larga. Cabe todo mundo. Todo mundo está aqui. Fé. Todas as igrejas têm fé. É aqui, aqui, aqui. Todos. Essa é a base cristã. Ninguém consegue ser cristão se não for na base da pirâmide. Mas ela começa a estreitar. E vai estreitando. E vem a virtude. E vem o conhecimento. É o que você está fazendo essa manhã. Depois vem a temperança. Para depois vir a piedade. A paciência e logo a piedade. Piedade é ser Deus. Piedade é ser Deus. Piedade é ser Deus. No dia que você tiver piedade de alguém, lembre-se, você é Deus para aquela pessoa. Eu sempre disse, eu gosto de ver o cristão, mas aquele cristão que consegue empurrar o prato na hora da refeição, porque se lembra que o seu inimigo não tem o que comer. Mas cristão que come à vontade, sabendo que o vizinho não tem nada, o parente não tem nada, deita, dorme, sem a menor responsabilidade, não chora à noite, não se ajoelha, não geme, não sente nada, vem à escola dominical, não sabe quem esteve na escola, nem quem faltou, falta-te o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver em ti, tu não tens sossego dia e noite, estás gemendo, preocupado com aqueles que estão buscando a salvação. Não basta receber uma dose do Espírito Santo. E se recebe, então vive com aquela quantidade. Diziam os antigos, nunca coloque o chapéu onde não possa alcançar. Dê um passo de cada vez. Nunca tente atravessar uma ponte sem antes chegar nela. Eu vou construir minha casa, preparar meu apartamento, e vou comprar um carro já de 2019 e tal. Primeiro jegue, filhinho, velocípede, com aquela rodinha no lado aqui, para não cair, para depois passar para a bicicletazinha, como é o nome da bicicleta lá? A guria pequena. Depois para a bicicleta. Quando tiver 90 anos, aí passa para a moto, 90. Na dúvida, é melhor deixar para 95. E vai, até chegar no alto. E começa com um carrinho velho, bem velhinho mesmo. Bem velhinho, para estar empurrando. Se tu não aprender a empurrar carro, tu não vai aprender a andar em carro novo. Êxodo 38. É o verso 8. Eu falei para vocês que você vai encontrar todas as orientações que Deus deu para Moisés. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas, quando chega aqui no 38, Moisés já fez tudo. E tudo do jeitinho que Deus mandou fazer. E entra o ofício pastoral. Entra agora não só o sacerdócio, mas o ofício sacerdotal. Não somente o profeta Moisés, mas o ofício profético. O profeta Moisés morreu e foi sepultado, e Deus sepultou para ninguém saber onde ele sepultou. Senão os adventistas estavam lá todo dia, fazendo festa. Deus escondeu, para ninguém adorar Moisés. Que ele mesmo disse, Deus levantará um profeta semelhante a mim, Jesus Cristo. Ele não disse, sou eu. Então você que guarda o sábado, pula fora disso. Isso é barco alagado. Você tem que seguir a Jesus Cristo, não Moisés. Deixe Jesus apontar para Moisés. Quando Moisés cumpriu tudinho, tudo certo,
Aí entra o que mantém a igreja. Você tem que aprender a viver a escola dominical. Você tem que aprender a se submeter à escola dominical e controlar essa tua língua maldita. Por isso que você não evolui. Você não evolui espiritualmente. Você tem dom de Deus. Você tem muito para fazer para Deus. Mas a tua língua tem sido a tua desgraça. Tu não consegue subir a pirâmide. Ah, porque Moisés. Que irmão Brana. Porque Pedro. Tem que escutar o Pedro do púlpito. Quem te aperfeiçoa é o Pedro daqui, ó. Aqui. É esse Pedro, é esse Paulo, é esse William Brana, é esse Jesus, Tu tem que vir para cá, olhar para cá. Eu tenho as mensagens, está ficando pior. Mas eu tenho muita experiência, está ficando pior. Agora fica quieto aí, olhando para o Pedro, para o Paulo, para Jesus, para te ver o que acontece contigo. Verso 8. Você diz, e por que eu não tinha visto na Bíblia antes? Porque era para hoje de manhã para você ver. Fez também. Esse é o homem que aperfeiçoa. Esse é o que está cuidando do rebanho. Fez tudo o que foi mandado fazer, mas fez agora o que ele tem que fazer. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Para começar, você vai ver, lá no capítulo 3, que a ordem de Deus era ir para a porta da tenda, ir para a tenda da congregação, fora do arraial. Quem queria falar com Deus, ia para lá. E Moisés passou a ver aquilo. E de lá resolveu pegar os espelhos delas para fazer a bacia. Moisés, não foi Deus. Não foi Deus, foi Moisés. Josué capítulo 1. Josué, logo adiante um pouquinho. Josué 1. Nós vamos voltar lá para o 7. Eu só estou chamando a atenção de você para o que está lá. Josué capítulo 1. Logo depois do Êxodo. Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Verso 5. Posso ler? Eu quero que você leia, é fundamental. Anote, mas leia também. Agora. Ninguém te susterá. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. É Deus falando com Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Repita, não te deixarei, nem te desampararei. Não é bonito? Muito sério, vamos ler de novo, todos. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 9. Ei, que coisa gloriosa. Ah, dá vontade de ser Josué. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Legal? Vamos ler de novo? O verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você diz, era tudo que eu queria, agora eu estou por cima mesmo. Agora eu tenho domínio. Opa! Para aí. Te lembra do capítulo 38 e verso 8. Moisés fez tudinho como Deus mandou, mas teve que agir.
Pedro disse, e ele te aperfeiçoará. E Paulo diz, a perfeição é através do pastor. Quem aperfeiçoa a igreja é o pastor. Para com esse negócio, que Jesus é teu pastor. Não é teu pastor coisa nenhuma. Jesus só é pastor de quem tem pastor humano, terreno. Eu li Josué 1, versos 5 e 9. Aí eu disse, agora aguarda aí. Não fica preso somente nessa promessa. Verso 8. Você vai receber uma mensagem para se esforçar. No verso 6, você tem que se esforçar. No verso 7, é para se esforçar. No verso 8, é para se esforçar. Verso 6, esforça-te. Ele já prometeu, né? Agora diz, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Esforça-te. Eu serei contigo, nada vai te deter, nada vai te acompanhar, mas esforça-te. Verso 9, e agora eu leio o verso 6. Esforça-te, tem bom ânimo. Não fique esperando que os outros orem por ti, que os outros jejuem por ti, que os outros vão à igreja por ti. Esforça-te, leva a sério. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de ter esforço, ânimo, para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. No verso 5 diz, ninguém te susterá. No verso 9, não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo. Eu estou lendo agora o 7. Mas não somente fica preso a esforçar-te, mas tu tens que ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies. Esforço para não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Esforça-te. Dá glória a Deus, vem à igreja, contribui, oferta, mas cumpre a palavra. Verso 8. Não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca. Esforça-te, tem bom ânimo, eu vou te dar vitória em tudo, mas não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. De noite é nele. Deixa ele ligado, o livro da lei. Desliga aquele outro, aquele do Satã, aquele bichinho terrível, que não deixa você orar, não deixa você sossegar, não deixa ter tranquilidade e que fica arrumando fofoca. Apaga aquilo e medita neste aqui, dia e noite. Diga comigo, dia e noite. Avisa para o companheiro aí, que ele pode não estar ouvindo. Diz para ele, olha, é dia e noite. Dia e noite. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar fará prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. Vou cortar aqui só 10% do meu sermão. Agora que eu queria entrar nele, mas eu acho que já está mais do que pregado. Êxodo 38. Vamos só para os finalmente aqui. 38.
para os que estão anotando. Você percebeu, como eu disse antes, que Deus havia explicado a Moisés tudo o que era para fazer, né? Capítulo 27, para entender melhor. No capítulo 27, Deus disse para Moisés, faz assim, 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 assim. No capítulo 27, está a ordem de Deus, vai e faz. No capítulo 38, ele fez. Quando terminou de cumprir o ministério dele, do que Deus mandou ele fazer, ele volta para o povo e diz, um momento, eu como vosso pastor, preciso lembrar-vos que nós não é somente ter isso que Deus nos deu. Porque você pode perceber que Deus mandou fazer 6 coisas das mais sérias e necessárias para Israel. Uma delas era a arca, né? A arca, pode colocar assim, arca, Êxodo 25, pronto, aí você já sabe. Uma era a arca, Êxodo 25, a arca era o lugar mais sagrado que havia, porque dentro da arca ficava todos os utensílios do tabernáculo, era uma caixa como isso, desse tamanho aqui. Ali estava uma cópia da lei que Deus havia dado, os 10 mandamentos, que era um resumo da aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Dentro dessa própria arca foi colocado depois o maná, foi colocado a vara de Arão que reverdeceu. Então, um lugar muito sagrado. Deus também teve o cuidado de mandar fazer a bacia de ouro, ou melhor, de bronze. Êxodo 30. Mostrando só essas colocações que Deus estava cuidando, sem tirar a responsabilidade de Moisés. Êxodo 30, bacia de bronze. Na bacia de bronze, ela servia para a purificação dos sacerdotes. Eles precisavam estar puros para entrar na presença de Deus. Então eles se lavavam naquela bacia de bronze. Êxodo 30. Também estava o altar do holocausto, que eu acabei de falar agora. Ali era onde era feito o sacrifício de animais. Ali eram oferecidos sobre o altar. Aquilo ficava ali no átrio, em frente ao tabernáculo. O sangue do sacrifício era aspergido sobre os 4 chifres do altar. Ali estava, então, o altar do holocausto, capítulo 27. O candelabro, a exemplo desse que nós temos aqui, por favor. O candelabro era colocado ali, Êxodo 25. No candelabro, era feito todo de ouro, ficava no lugar santo, do lado oposto aos pães da proposição. Ele tinha 7 candeeiros, em forma de taças rasas, nas quais um pavio ficava com uma ponta no óleo, dentro da taça. E a ponta era acesa para o lado de fora. Isso aí tinha que ficar aceso permanente, não podia apagar. Também estava a mesa da proposição, 25. Êxodo 25. Estou falando dessas 6 coisas principais que Deus exigia. Êxodo 25. Era a mesa dos pães da proposição. Era um pedestal sobre o qual as ofertas eram colocadas. Sempre na presença de Deus. Sobre a mesa ficava 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E finalmente, o altar do incenso. Êxodo 30. O altar do incenso dentro do tabernáculo era muito menor do que o altar do holocausto, que ficava na parte externa. O incenso queimado sobre o altar exalava um perfume de aroma agradável. E aquele aroma chegava à presença de Deus. E Deus aceitava aquele aroma. Essas 6 mobílias do tabernáculo foram instituídas por Deus para Deus se comunicar com o seu povo. Mas o que é que eu estou chamando a nossa atenção aqui? É que depois que Moisés fez tudo isso, 38, verso 8. Moisés tinha feito tudo isso que Deus tinha pedido, ordenado e tratado.
para que a presença dele estivesse ali. Moisés disse: agora está tudo pronto, já fizemos tudo que Deus mandou fazer, agora eu quero falar com as mulheres. Agora, você sabe que quando a Bíblia fala em mulher, pense na igreja, não pense você individualmente, pense na igreja. Deus está tratando com uma igreja, Ele vai levar uma igreja, uma noiva para si. Agora, é claro que nós individualmente somos membros dessa igreja. Verso 8: fez também. Eu queria que você lesse na sua Bíblia, é fundamental que você leia. Se você não tiver, volte para a pessoa que está ao seu lado e peça para ela: posso ler na sua Bíblia? Porque é assunto nosso. Eu já disse que tudo está feito, tudo foi tratado. Como Deus disse a Josué: eu vou ser contigo, não tem jeito. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Agora, tu tens que fazer tudo de acordo com a lei para que tu prospere no teu caminho. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. A tenda da congregação que Deus instituiu a Moisés. Faz uma tenda lá fora, para as pessoas que quiserem falar comigo, irem lá na tenda falar comigo. E quando as pessoas saíram dos rudimentos, dos sacrifícios, para ir falar com Deus, Moisés viu que nem todos, nem todas que iam falar com Deus estavam aptas para falar com Deus. Por isso decidiram: Moisés, que Deus não fale conosco, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Como o pastor Eliezer tem ensinado na escola dominical, não é bom Deus falar conosco, porque nós vamos morrer, nós não entendemos o que Deus da sua santidade fala. O pastor Eliezer tem explicado na escola dominical que Deus tem que falar conosco através de seres humanos. O povo lá era ouvinte aqui do tabernáculo. O que é pregado aqui no tabernáculo era ouvido lá em Israel. Talvez nós aqui não estamos atentando, mas eles atentavam. Não fale Deus conosco para que não morramos, mas fale você, Moisés. E Moisés, carregando Deus nele, o Espírito, a piedade, chegou a dizer: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, então o Senhor risque o meu nome do seu livro. Tira o meu nome do seu livro. Ou então perdoa esse povo. Essa é a função de quem fica na frente do povo. É muito fácil estar diante do povo para dizer: levanta, senta, gritar com o povo, que nem um pastor devia fazer. Mas sempre tem esses mal educados que aproveitam o domingo de manhã para gritar. Mas eles se convertem. Mas precisa de alguém estar ali para interceder pelo povo. Eu acho muito sério. Por isso que eu li 1 Pedro capítulo 5. Que por mais que nós enfrentemos provações, tentações e lutas, mas precisamos de um aperfeiçoamento. Não podemos ficar detido o tempo todo aquilo, como se não tivesse nenhuma importância para nós. Leia Isaías capítulo 3. Bem no meio da Bíblia. Isaías 3. As mulheres refletem o pastor. Se quiser saber a postura de um pastor, olhe para as mulheres. As mulheres daquela igreja refletem o caráter dele, a doutrina dele, o ensinamento dele. Por isso que os pastores têm que cuidar dessa parte. Isaías capítulo 3. Somente 2 ou 3 versículos. Não tome isso, por favor. Que seja uma coisa destinada para combater a sua vida.
mas para mostrar a linha reta do espelho. Foi do espelho das mulheres que ele tirou isso para fazer a bacia. E na bacia refletia a imagem do sacerdote. Quando o sacerdote ia lavar as mãos, ele via a sua imagem naquela bacia. Mas aquela bacia refletia a imagem das mulheres. A imagem das mulheres é a mesma imagem do pastor. Então toda mulher tem um ministério muito forte. Tem mais responsabilidade que se pode pensar. Verso de número 16. Lavai-vos. Eu disse 3, foi? Não, capítulo 1. Não, capítulo 3, desculpa aí. O primeiro era outro assunto. Verso 16. Primeiro 16 e 3,16 seria assunto semelhante. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes. E quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas e das rendinhas e das silhuetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadadas, aquelas que é usada ali no banheiro, se maquiando vergonhosamente diante de senhoras. As vestes das festas, os anéis e as joias pendentes no nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes. Os espelhos, e as capinhas de linho finíssimo, e as toucas e os véus. Será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto, uma corda no pescoço, e em lugar encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes larga, cilício e queimadura, em lugar de formosura, teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja. Se vocês permitirem, eu vou ler nessa tradução hebraica. Essa que eu estou lendo, ela é do grego. Deixa eu ler aqui nessa. Talvez alguma coisa fique mais claro aqui. O Deus eterno disse: vejam como as mulheres de Jerusalém são vaidosas. Andam com o nariz para cima. Dão olhares atrevidos. E caminham com passos curtos. Fazendo barulho com os enfeites dos tornozelos. Que eu fiquei com aquela expressão do pastor Nazareno. Se a mulher andar de sapato alto, ela vai ter muito trabalho para rebolar. Ela tem que fazer uns cursos em casa para rebolar. Agora, se ela meter sapato alto, ela pode ser a mais dura, parece uma jumenta, mas desconjunta todinho. O sapato alto foi feito por Satanás para ela requebrar.
Foi lá o serpente. O sapateiro foi o serpente aquele. Você sabe de que eu estou falando. Agora, dizer essas coisas, é como meter o dedo na água. Pode meter o dedo no copo, não aparece. Ela sai daqui e diz, gostei da ideia do pastor. Eu acho que tem que aumentar mais alguns centímetros. Por isso, eu, o Deus eterno, verso 17, vou castigá-las. Raparei as suas cabeças e deixarei carecas. Naquele dia, diz o Senhor, tirará das suas mulheres todos os seus enfeites, os que elas usam nos tornozelos e na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus e os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfumes, os talismãs mágicos, aquele rabinho de jiboia, que é para atrair os homens. Eu já disse, por que tem que ter aquele perfumezinho aqui atrás? Isso tem cheiro de demônio, irmão. Com todo carinho. Estou falando sem álcool para não olhar para ti. Eu não acredito que uma mulher que tem juízo fica passando perfume atrás da orelha para o marido cheirar. Passa não! É para comadre. Os vestidos luxuosos, os mantos, os chalés e as bolsas. Vi uma bolsa agora de 15 mil reais. Você sabe o que é uma bolsa de 15 mil reais? Quem que vai saber? Tem que escrever nela. Eu comprei por 15 mil. 15 mil? Não, que 15 mil? 130 mil, desculpa. 130 mil reais. As saias transparentes, 23. Saia longa, mas sem anágua. Não pode sair naquela porta. Arruma anágua, não tem mais pano para anágua. Rachada, partida atrás, é muito mais sexy, aí volta. Agora você vem para cá, com saia partida, é muito mais sensual. A gente fica. Para um pouquinho. Tu não para, os diáconos ficam tudo tonto aqui, entendeu? Tudo isso é possesso. Em vez de andarem perfumadas, elas vão cheirar mal. Em vez de cintos finos, usarão cordas grosseiras. Não farão penteados bonitos, mas ficarão carecas. Não usarão roupas finas, mas sacos de pano grosseiro. A beleza dela vai virar uma feiura de dar vergonha. Os homens de Jerusalém serão mortos na guerra, e até os mais valentes morrerão. Olha, filhinha, agora eu vou te olhar. Isso é uma semeadura. Você que é mulher, que está buscando um homem na tua vida, cuidado com a semeadura. Esse tipo de comportamento que você faz, a maneira que você veste, e digo uma coisa para incomodar todo mundo. Esse negócio de você ir sentando para trás, você sabe que eu sou encrencado com isso. Porque eu sei onde vai terminar. Mocinha que ainda não sabe nem dar aleluia, mas já fica sentada ali atrás, no nível daqueles que já são crentes com crosca. Tem crente que pode sentar lá atrás, irmão. Tem crente que pode vir só no dia da ceia. Mas vocês, garotas, é aqui no altar. Antes do culto, no altar. Durante o culto, participando. A nossa igreja é mantida por homens e mulheres espirituais. Que tem ombro calejado, que sente a dor, que sofre. Segunda-feira não está na igreja, mas está lá em casa, mas está gemendo pela obra. Nós não podemos ficar presos a um pequeno grupo aqui, seja de adolescentes, senhor, senhora, seja de quem for, entendeu? Norteado, a igreja fica bitolada naquilo, depende daquilo. Eu frequentei uma igreja nos Estados Unidos, na cidade de Leicester,
na Califórnia, que a igreja era um coral. A igreja toda era um coral. Tinha um pianista, tudo era um coral. Era só um coral na igreja. Mas aquilo para mim, meu pai, como é que pode? A igreja toda a congregação, era um coral. Fosse umas 40 pessoas, mas vivia tudo em torno do coral. E gozado que eles evangelizavam. Agora o evangelismo deles que era legal. Sabe como eles evangelizavam? Eles saíam nos bairros e encontravam a turma lá de Nosseco, né? Esse pessoal por aí do Paracuri, por ali. Aí fazia uma proposta para eles: olha, vamos fazer o seguinte, não formar um time de futebol e de basquete, de vôlei, temos 3 times, e vemos aqui disputar com vocês aqui. Quem perder vai lavar o carro dos outros e vai assistir o culto. E se nós perdermos, a gente volta para cá e lava o carro de vocês 2 dias. A condição deles, se perdesse, era lavar o carro e assistir o culto. Se a igreja perdesse, ficava 2 dias na responsabilidade de lavar o carro deles lá. Todo mundo tem carro. Eu achei legal aquilo. Aí eu cheguei aqui na 8 de maio e disse: olha, eu trouxe uma técnica para nós implantarmos aqui na nossa igreja. O único carro que nós tínhamos era o caminhão do Samuel. Aí não conseguimos ganhar o Samuel sozinho e o Felipe. E o resto perdemos. Não funciona, irmão. A igreja não pode ficar presa a um conjunto, a um grupo, a um sistema de ação social, serviço de criança. Tudo isso está bom, tudo faz parte. Mas não deve ser isso que deve comandar a igreja. O que deve comandar a igreja é isso aqui, que dói, incomoda. Mas se você é cristão, quanto mais você é machucado com a palavra, mais você fica feliz. Você sabe que está no caminho. Como não consegui entrar no meu sermão, vamos ler 1 Pedro capítulo 3. E quando eu estiver inspirado, aí eu vou falar desse assunto. Pedro, os espelhos, e dos espelhos das mulheres foi feito a bacia para os sacerdotes se mirarem. Capítulo 3, 1 Pedro, verso 2. Considerando a vossa vida casta, com temor, todos, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos chegado até aqui. Te agradecemos por esta manhã. Tu vês que fizemos a nossa parte. Falamos ao ouvido. Agora o Senhor fala bem, porque o Senhor fala ao coração. O Senhor conhece a nossa necessidade, sabe da nossa natureza, conhece a nossa faixa etária. Para muitos está tão fácil, para outros fica muito difícil. Mas cuida dos senhores, das senhoras. Que nós outros, que já vivemos um pouco mais, fujamos dos desejos da mocidade. E os jovens, controlem seu desejo. Seja o exemplo dos fiéis. Que cada jovem seja um exemplo no trato, no vestir, na paciência. Dá-nos equilíbrio, Senhor. Não deixe que sejamos crentes somente da festa, que sejamos fervorosos somente durante a confraternização, o encontro, quando saltamos, quando vibramos. E aquela experiência não dure uma semana, um mês. Deus, abençoa os pais
que tenham tranquilidade para tratar com seus filhos, equilíbrio. Unge teus filhos, dá prazer aos teus filhos, que eles possam orar, jejuar, se consagrar, oferecer um sacrifício ao Senhor por esta causa, transformar os seus lares num reduto de tuas bênçãos. Senhor, abençoa essas famílias, que possam subjugar os seus corpos, que os nossos jovens jejuem, se prostrem, desçam, coloquem o rosto no pó, tenham vergonha do mundo, o mundo jaz no maligno. E se aquela roupa é do mundo, é do maligno. Se aquela peça, se aquele enfeite é do mundo, é do maligno. Não ameis o mundo, não ameis o mundo, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós queremos amar o Pai, ame o Pai, ame o Pai, ame a palavra, siga a palavra, se submeta à palavra, medite na palavra, de dia e de noite. Senhor, o Senhor tem nos dado o verdadeiro espelho que é a Tua palavra, que nós possamos nos mirar na Tua palavra, nos moldar por ela. Abençoa os ministros dessa casa, os pregadores, pastores, os evangelistas, todos que exercem suas funções, nossos diáconos, companheiros de um modo geral, nossos levitas, nossos músicos. Você vê o sofrimento para esses músicos lutarem, estudarem, treinarem, ensaiarem e não ver o resultado na vida, Senhor, dos seus companheiros. Senhor, dá-nos um despertamento, dá-nos uma sacudida para que possamos ser melhores missionários, mais determinados, mais conscientes. Manda nesta manhã uma dose de saúde para os nossos corpos. Aonde esteja infeccionado o nosso ser, desfaz esse malefício, que esses caroços saiam deste corpo, essas dores concentradas nos ossos desapareçam pela autoridade do Senhor. Toda artrose, todo esse mal, Senhor, não tenha mais domínio, que este coração volte a funcionar perfeitamente. Olha para a irmã Enedina Vilhena, dá saúde à tua filha. Tu vês que nós precisamos de tê-la, Senhor, saudável no nosso meio. Olha, irmão Samuel, e assim todos os demais companheiros que andam precisando do Senhor. Restaura o teu povo, restaura os teus filhos, Senhor. Aleluia! Que esta manhã seja uma manhã de bênção, uma manhã de restauração, uma manhã de batismo do Espírito Santo, uma manhã de rejuvenescimento espiritual. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor.